A psicose é uma condição que afeta a maneira como o cérebro processa as informações. Isso faz com que a pessoa perca o contato com a realidade. O sujeito pode ver, ouvir ou acreditar em coisas que não são reais. É ainda caracterizada por uma relação prejudicada com a realidade e compreendida como um sintoma de transtornos mentais graves. Pessoas com psicose têm alucinações e delírios, sendo tais alucinações experiências sensoriais que ocorrem na ausência de um estímulo real. Para citar como exemplo, uma pessoa que tem uma alucinação auditiva pode ouvir seu pai gritando enquanto ele não está por perto. Ou alguém que tem uma alucinação visual poderá ver algo como uma pessoa à sua frente que não está realmente ali. A pessoa que tem psicose também pode ter pensamentos contrários às evidências reais. Esses pensamentos são conhecidos como delírios, e algumas pessoas com psicose também podem sofrer perda de motivação e isolamento social. Essas experiências costumam ser assustadoras e também podem fazer com que pessoas que tenham psicose machuquem a si mesmas ou a outras pessoas. Por isso, é importante consultar o médico imediatamente se alguém estiver apresentando sintomas de psicose. Dentre as estruturas que compõem o psiquismo, o id, o ego e o superego, o id é a única estrutura com a qual o indivíduo nasce. O id é um reservatório de energia instintiva. Dela se derivam as outras duas estruturas psicológicas, o ego e o superego. O id consiste numa estrutura psíquica exigente, repleta de desejos e pulsões, e não é influenciada pelas demais do mundo exterior, ou seja, a realidade. O id é movido pelo princípio do prazer, já o ego é direcionado para a realidade e busca a satisfação das necessidades através de meios aceitáveis socialmente. Logo, o ego se opõe ao id em relação ao princípio do prazer, pois o ego atua de acordo com o princípio da realidade. Por fim, o superego é a consciência, a censura. Essa estrutura da personalidade é formada pelas leis e pelos padrões da cultura na qual o sujeito está inserido. Para o pesquisador David Zimmerman, existem 3 situações: psicose propriamente dita, estado psicótico e condição psicótica. A psicose tem como núcleo estruturante central a prevalência do princípio do prazer sobre o princípio da realidade. Dessa forma, as funções do ego são prejudicadas, caracterizando o contato do indivíduo psicótico com o seu mundo externo como um ambiente restrito ao seu universo interpsíquico, ou seja, um mundo só seu. Freud, em 1924, em seu escrito A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, permite entendermos a psicose como um distanciamento do ego da realidade, com predomínio do id sobre o ego em si. Ele estabeleceu a existência de 2 fases para o desenvolvimento de uma defesa psicótica diante de um estímulo. Inicialmente, o distanciamento do ego para muito além da realidade do estímulo apresentado. Em seguida, uma possibilidade de tentar reparar o dano provocado pelo distanciamento por meio do restabelecimento dos contatos do indivíduo com a realidade que o cerca, mas à custa do id. Os principais sintomas da psicose são delírios, alucinações, ouvir vozes, sendo geralmente descritas como vozes fora da cabeça, sentir cheiros ou sabores que não estão lá, sensação de que outras pessoas estão controlando seus pensamentos ou ações, entre outros. O diagnóstico da psicose é feito pelo clínico geral ou psiquiatra através da avaliação da linha do tempo dos sintomas, quando iniciaram e sua gravidade, histórico de saúde e doenças psiquiátricas, utilização de medicamentos, histórico do uso de substâncias ilícitas, histórico social e de traumas emocionais, físicos ou sexuais, e informações obtidas de familiares e amigos. O médico deve fazer uma observação cuidadosa do aspecto da pessoa, aparência física, comportamento, humor, fala e processamento do pensamento. Além disso, o médico pode solicitar exames no sangue, como hemograma, painel metabólico, provas de função hepática e hormônios da tireoide, e exame de urina para identificar infecções ou uso de drogas, e exames de imagem como tomografia computadorizada, ressonância magnética, também podem ser indicados para identificar a causa da psicose. A psicose é causada por um desequilíbrio de substâncias químicas no cérebro, como a dopamina, glutamato e a acetilcolina, que podem contribuir para problemas de pensamento e percepção e surgimento de sintomas. Além disso, a psicose não tem uma única causa, mas diversos fatores relacionados a genes e a ambiente, que entre si podem levar a um surto psicótico. E os principais fatores que contribuem para o surgimento, ou seja, o aparecimento da psicose são
o histórico familiar de psicose, especialmente entre pais e irmãos, transtornos psiquiátricos como a esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão profunda ou transtornos psicóticos, doenças que afetam o sistema nervoso central como a demência, o Alzheimer ou Parkinson, a insônia leve, o uso de substâncias alucinógenas, entre outros. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o canal para mais conteúdo sobre saúde mental.